Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou, glória ao Filho que me remiu, glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto. Abençoai-me, defendei-me de todo mal e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Deus te abençoe. Eu quero te convidar hoje a meditar o Evangelho e ouvir a história do santo. Mas antes quero te pedir uma coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Isso é muito importante para o nosso crescimento e nossa evangelização. Faça parte desse projeto do Rezar Juntos, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações. Assim, você também se torna um grande evangelizador. O evangelho de hoje, que nós iremos meditar nesta terça-feira da 18ª semana do tempo comum. Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 15, versículos 1, 2, 10, 14. Mateus capítulo 5, versículos 1, 2 e de 10 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai da boca, isto é o que torna o homem puro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabe que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus não condena as tradições humanas em si mesmas, mas enquanto, em vez de aclarar, obscurecem a lei divina. Cristo não suprime os profetas, escribas, mestres por si mesmos, mas enquanto com seus dispositivos sufocam o sentido autêntico da divina revelação. Assim, os fariseus, que contravêm tal princípio, já não são os guardas da plantação divina. A verdadeira vinha não é mais Israel, e sim a Igreja. Os discípulos de Cristo devem insistir mais sobre a interioridade da lei.
Observâncias religiosas, por demais minuciosas, nivelam os valores. Assim, acontecera no legalismo judaico. Firmados nele, escribas e fariseus incriminam Jesus e seus discípulos transgressores das tradições. Jesus, por força de uma imprescindível hierarquia de valores, leva a discussão a terreno bem diverso. A transgressão dos mandamentos de Deus em nome de tradições humanas. Com efeito, vai contra a absolutização dessas tradições. A impureza do homem não provém de um alimento, mas do íntimo do próprio homem. Escribas e fariseus escandalizam-se com essa resposta, mostram a própria cegueira, não veem a hierarquia dos valores, a funcionalidade da lei para o homem. Com isso, excluem-se do reino de Deus, feito plantas inúteis, guias cegos. Materializar a religião, reduzindo-a a observâncias exteriores, é busca de falta de segurança, ao passo que a verdadeira segurança está no amor que Deus nos tem, a ponto de nos dar o Filho, que se faz verdadeiro pão do homem. Essa foi a nossa reflexão do Evangelho, e eu quero te convidar agora a meditar a história do santo de hoje. Hoje, dia 8 de agosto, dia de São Domingos de Gusmão. Como a história de São Domingos não está nesse livro, que normalmente eu utilizo, esse livro hoje trouxe a história de São Ciríaco e seus companheiros. Eu vou utilizar aqui uma história que eu encontrei sobre este santo. Vamos lá falar sobre São Domingos de Gusmão. Domingos nasceu numa pequena vila chamada Caleruega, na região da Velha Castela, hoje Espanha. Era o dia 24 de junho de 1170. Filho de Félix de Gusmão e Joana Daza, pertencia a uma família rica, nobre e muito católica. Tanto que sua mãe e um de seus irmãos mais velhos, chamado Manes, foram beatificados. Outro irmão, chamado Antônio, faleceu com fama de santidade. O nome Domingos foi escolhido por sua mãe durante a gravidez, em homenagem a São Domingos de Silos, a quem ela fez uma novena. No 7º dia da novena, esse santo apareceu a ela e anunciou que o futuro filho viria a ser um santo. Domingos sempre foi dedicado aos estudos. Destacou-se pela inteligência e veio se tornar um jovem muito culto. Porém, nunca deixou de praticar a caridade para com os pobres. Na cidade de Calência, onde se formou, vendeu seus pertences, até mesmo os pergaminhos, para conseguir uma pequena quantia destinada a alimentar doentes e pobres. Na juventude, sentiu-se chamado para o sacerdócio. Assim, ao completar 24 anos, foi ordenado padre. Foi trabalhar na diocese de Osma. Lá, distinguiu-se pela inteligência e pela competência no exercício do ministério. Por isso, foi convidado pelo rei Afonso VII para ajudar na diplomacia de seu governo. Também foi convidado para representar a Santa Sé em missões difíceis que precisavam de diplomacia e da sabedoria que vem de Deus. No tempo de São Domingos, surgiu uma heresia conhecida como heresia dos albigenses ou cátaros, cujas raízes graçavam o sul da França. A heresia consistia em disseminar a doutrina da reencarnação entre os católicos. Por isso, o Papa da época, Inocêncio III, enviou São Domingos para lá, acompanhado de Diego. Seu companheiro, porém, faleceu repentinamente e São Domingos enfrentou sozinho a difícil missão na França. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele cumpriu a missão com máxima eficiência. Usou para isso a verdadeira pregação da Palavra de Deus e o seu testemunho de vida. No ano 1207, São Domingos procedeu à fundação do primeiro mosteiro da Ordem Segunda, destinado a mulheres. Foi na cidade de Santa Maria. O mosteiro era destinado a moças que, sem horizontes, estavam fadadas a uma vida de prostituição por causa da crise econômica reinante na região. Na igreja desse mosteiro, a Virgem Maria apareceu a São Domingos, pedindo-lhe que difundisse a devoção e a oração do Santo Rosário, prometendo que, com isso, a conversão dos hereges teria início, além de ajudar na salvação dos fiéis. Por essa razão, os dominicanos são conhecidos como os guardiões do Santo Rosário.
e eles vêm cumprindo essa missão através dos tempos. A fama de santidade de São Domingos se espalhava pela Europa, e ele começou a atrair pessoas que almejavam seguir seu carisma e apostolado. Assim, nasceu um pequeno grupo de jovens liderados por ele. O grupo foi chamado de Irmãos Pregadores. O bem-aventurado Manes, seu irmão de sangue, juntou-se a eles. O movimento cresceu e São Domingos sentiu no coração que era preciso fundar uma ordem religiosa que oferecesse uma proposta nova de anúncio e vivência do Evangelho, adequada à sua época. São Domingos apresentou o projeto da Ordem dos Dominicanos ao Papa Inocêncio III. No mesmo ano, o Papa deu a ela sua primeira aprovação. Isso aconteceu durante o Quarto Concílio de Latrão. Um ano depois, o Papa Honório III deu à Ordem dos Dominicanos a aprovação definitiva. Na ocasião, o Papa deu a ela o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Depois, por causa de São Domingos, eles passaram a ser chamados de dominicanos. Os membros da ordem passaram a ser vistos como homens sábios, austeros e pobres. Entre seus carismas, distinguiam-se competência científica, o espírito de oração e temor de Deus, e a pregação muito bem fundamentada nas Sagradas Escrituras. Por isso, Ordem dos Pregadores ou Predicadores, e de fato, os dominicanos se destacavam pelo poder da pregação. Em 1217, São Domingos emitiu uma determinação que se criassem novas casas dos dominicanos nos principais centros universitários da Europa. Na época, esses centros estavam em Paris e Bolonha. Seu objetivo era atrair jovens acadêmicos para a vida religiosa, e ele conseguiu. O próprio São Domingos decidiu viver em Bolonha, Itália. Lá, além de atrair os jovens por sua santidade, sabedoria e inteligência, ele se dedicou ao desenvolvimento da sua magnífica obra. Ali, presidiu os 2 primeiros capítulos gerais da Ordem nos anos 1220 e 1221. Nesses capítulos, os frades dominicanos concluíram a redação final da chamada Carta Magna da Ordem. São Domingos de Gusmão viu a Ordem dos Dominicanos florescer na Europa, trazendo um novo alento à Igreja, a ciência unida à fé e à piedade. Os dominicanos se tornaram grandes pregadores que arrebatavam multidões e defendiam a fé católica contra heresias e desvios perigosos. Vendo sua obra no caminho certo, ele faleceu quando tinha apenas 51 anos, em 8 de agosto de 1221. A fama de sua santidade, os testemunhos dos que conviveram com ele e os milagres atribuídos à sua intercessão fizeram com que ele fosse canonizado apenas 13 anos após sua morte, através do Papa Gregório IX, que tinha sido seu amigo pessoal. Ele foi enterrado no interior da Catedral de Bolonha, onde é venerado no dia de seu falecimento. Após sua canonização, foi aclamado padroeiro perpétuo e defensor de Bolonha. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Vamos fazer juntos a oração de São Domingos? Vamos rezar juntos? Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.